essa aula e pelo apoio dado à Liga também. Hoje teremos uma palestra sobre transtornos de ansiedade, ministrada pelo Dr. Álvaro Cabral Araújo, graduado em Medicina e especialista em Psiquiatria pela PUC São Paulo, pós-graduado em Terapia Comportamental pela USP, pesquisador e colaborador do Programa de Ansiedade, AMBAN, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada, doutor Álvaro. É um prazer tê-lo aqui novamente na Liga, nessa gestão, e muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Juliana. Também, como você disse, sou formado por aqui, né? Sou da turma 52, é sempre um prazer falar aqui para o pessoal da faculdade. Bom, eu vou começar a apresentação aqui, e eu gostaria que, se vocês tivessem alguma dúvida, pudessem me interromper, não precisa esperar só o final da aula para fazer perguntas, tá bom? Eu pretendo ir respondendo as perguntas durante a apresentação, se vocês fizerem algum comentário, ou se vocês quiserem deixar para o final também, a gente vai falando. Bom, vamos ver aqui. Só um minuto. Acho que agora... Boa noite. Bom, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Certo. Então, a ideia dessa noite é falarmos um pouco sobre os transtornos relacionados a medo e ansiedade. Acho importante apresentar dessa forma, né? Pois são dois espectros aí dentro de uma mesma linha aí de transtornos, mas que têm significados um pouco diferentes, como nós vamos conversar. Bom, antes de falar sobre os transtornos propriamente dito, é importante que a gente conceitue o que é medo e o que é ansiedade, mesmo para entender a função dessas respostas adaptativas, antes de dizer quando elas se tornam patológicas, ok? Então, de uma forma conceitual, é possível dizer que tanto medo quanto ansiedade são respostas adaptativas do organismo. São respostas que têm uma função de sobrevivência e, por isso, foram selecionadas ao longo do processo evolutivo e se mantêm no nosso repertório comportamental até hoje em dia, certo? O medo é a resposta que o organismo apresenta diante de uma ameaça. Então, quando você está ali de frente com algum estímulo ameaçador, com algo que pode oferecer um risco à sua integridade física, seu organismo se prepara com uma série de respostas estereotipadas que vão conduzir à facilitação de respostas de luta, fuga ou congelamento, certo? Então, isso é o medo, quando a gente está diretamente em frente a uma situação ameaçadora. A ansiedade, por sua vez, é um estado de preparação para lidar com as ameaças. Então, diferente do medo, eu não tenho obrigatoriamente a presença de uma ameaça. Na verdade, o que eu tenho são pequenos estímulos que, de alguma forma, foram condicionados a essa ideia de ameaça. Então, é algo que sinaliza que existe um risco de eu me deparar com essa ameaça, né? Então, o que a gente chama de um estímulo aversivo condicionado. Vou explicar um pouquinho mais para frente. Bom, eu gosto muito dessa explicação, dessa conceituação do Joseph Ledoux, que é um dos neurocientistas aí que mais estudam medo e ansiedade, está entre as principais pessoas que estudam esses comportamentos hoje em dia. E ele diz que medo é a percepção consciente e subjetiva das respostas do organismo frente a uma ameaça real ou presumida. E as reações fisiológicas que são desencadeadas por essa ameaça preparam o indivíduo para lutar ou fugir da situação de perigo. Então, veja que existe uma coisa que é a resposta de defesa, que pode estar relacionada a essa emoção que nós chamamos de medo, mas existe uma outra coisa que é essa percepção consciente,
das respostas do organismo. Então, se eu apresento uma ameaça para qualquer tipo de animal, para um cachorro, para um gato, qualquer ser vivo aí exposto a uma situação de ameaça, costuma apresentar respostas defensivas. E muitos dos organismos animais aí têm um padrão parecido de resposta de luta, fuga ou congelamento. Mas essa capacidade que o ser humano tem de perceber as próprias reações do organismo, né, de perceber que o coração ficou acelerado, que as mãos ficaram suando frio, trêmulas, perceber que a respiração ficou acelerada, e chamar tudo isso de medo, né, então isso é uma característica propriamente do ser humano. Então, quando a gente fala em medo, de uma maneira geral, isso inclui não só as respostas, mas essa experiência subjetiva que nos faz nomear essas reações como medo. Tá? Então, eu brinco que se você coloca lá um leão correndo atrás da zebra, ela vai correr do mesmo jeito, o coração dela vai acelerar, vai respirar mais rápido, vai ter aquela liberação de noradrenalina, vasoconstrição periférica, todas aquelas reações que nós também observamos no ser humano. Mas nós não temos nenhuma evidência que ela chega lá no final do dia e conta para as amigas dela, nossa, vocês não sabem o medo que eu passei hoje. Então, não tem esse lado da percepção subjetiva, certo? Bom, o medo pode ser inato, né? Nós temos alguns estímulos que têm uma probabilidade maior de desencadear respostas de medo, e isso tem a ver com uma seleção filogenética pela qual nós passamos, e existem situações de medo aprendido. Mesmo porque, se nós pensarmos em todo o processo evolutivo, os estímulos à nossa volta, o ambiente em que nós estamos inseridos, muda muito rápido. Né? Então, não daria tempo de o medo a cada um desses estímulos ser filogeneticamente selecionado. Porque tem coisas que não existiam há poucos anos e que, né, alguns séculos, e que hoje em dia significam, né, fatores de risco importante para a nossa vida. Bom, como que um estímulo que não é ameaçador inicialmente, que não provoca uma resposta de medo, passa a se tornar um estímulo de medo, um estímulo aversivo, né? Como é que a gente aprende a ter medo? Existem várias formas de se aprender a ter medo, mas basicamente nós podemos explicar que existe um processo chamado de condicionamento aversivo, a partir do qual um estímulo que é inicialmente neutro, que não provoca respostas de medo, passa a adquirir essa capacidade de produzir respostas de medo. Esse processo de condicionamento, ele se dá quando estímulos inicialmente neutros são apresentados juntos com uma situação que é ameaçadora. Então, se um indivíduo aponta uma arma para você, isso é um estímulo que é capaz de produzir medo, certo? Se esse indivíduo que apontou uma arma para você está usando um boné vermelho, é possível que, dependendo, né, da intensidade desse evento traumático, esse estímulo boné vermelho se torne um estímulo aversivo. Você aprenda a ter medo desse tipo de situação, né, de encontrar uma pessoa com boné vermelho na rua e ter sintomas relacionados a medo e ansiedade. Uma forma de estudar isso também, esse processo de condicionamento do medo, existem formas de fazer esse experimento em laboratório e produzir medo em laboratório. Bom, como é que a gente pode fazer isso? Aí na tela vocês estão vendo 3 quadros, certo? Da esquerda para a direita tem um homem vendo um quadrado azul na tela e um raiozinho desenhado. Na tela do meio, o homem vendo um outro homem vendo um quadrado azul numa tela. E no último, a gente vê uma pessoa apontando para a tela e a pessoa que está assistindo, né, está recebendo uma orientação verbal. Nós dizemos que esse estímulo, esse condicionamento aversivo, ele pode ser provocado em um experimento de laboratório, por exemplo, onde você mostre uma tela com figuras diferentes ou a mesma figura com cores diferentes
em alguma dessas cores, com alguns desses estímulos específicos, a pessoa vai tomar um choque. Então, esse dispositivo, que parece uma pulseira vermelha no braço dessa pessoa, ele é uma descarga elétrica. Então, a pessoa pode tomar choque todas as vezes, ou na maioria das vezes, que aparecer o quadrado azul, e aí, eventualmente, ela é submetida a esse experimento, onde são apresentados quadrados de cores diferentes. Então, amarelo ela não toma choque, verde não toma choque, vermelho não toma choque, e com o azul ela toma choque. Após algumas apresentações desse quadrado azul junto com o choque, mesmo antes de tomar o choque, quando ela presenciar apenas o quadrado azul sendo apresentado, ela já vai responder com medo, né? Ela já vai ter todas aquelas respostas adaptativas de luta e fuga. Vai ter um aumento da frequência cardíaca, vai ter um aumento de transpiração nas mãos, e tudo isso pode ser mensurado em laboratório. Então, nos dá um modelo muito interessante de como o medo é aprendido. Então, veja, inicialmente, a sensação de dor e desconforto causado pelo choque, a gente sempre regula uma corrente elétrica que seja desconfortável, mas obviamente não perigosa, né? É de baixa amperagem. Então, esse desconforto é capaz de provocar medo sem uma necessidade de aprendizado, sem um histórico de condicionamento. Mas o medo do quadrado azul é adquirido a partir do momento que ela começa a tomar choque. Né? Bom, isso é aprendizagem direta, né? Você foi submetido a essa situação. Outra forma de aprendizado, que é o aprendizado por observação, um aprendizado vicariante, é quando você observa alguma pessoa passando pela situação, e com isso você também passa a ter essas respostas de medo. Então, no segundo quadro, no quadro do meio, o indivíduo está vendo a tela, né, ele está assistindo na tela esse experimento que foi reproduzido com um outro sujeito de pesquisa. Então, ele começa a perceber, né, pelas contrações, pelas reações musculares que o indivíduo tem, que ele faz uma face de dor, que ele se assusta, que ele fica com medo toda vez que aparece o quadrado azul. E de observar outro ser humano submetido ao mesmo tipo de contexto, aprendendo a ter medo do quadrado azul, ele pode ter medo também. Então, isso é natural de acontecer no dia a dia, né? A gente pode ver que tem situações que a gente passa por algum evento que nos deixa com medo de algo, ou se nós observamos outra pessoa se dando mal numa determinada situação, passando por uma situação de perigo, nós também aprendemos a ter medo daquilo. E o terceiro exemplo aí no terceiro quadro é um tipo de aprendizagem que acontece especificamente com seres humanos, né? Não dá para demonstrar em outras espécies animais porque depende de comunicação verbal, certo? Então, no terceiro quadro, alguém está orientando ali o sujeito de pesquisa que toda vez que aparecer um quadrado azul na tela, ele vai tomar choque. Tá? Isso é o suficiente para que, diante do quadrado azul, ele já tenha respostas de medo, porque ele recebeu uma orientação verbal sobre isso. Tá? Das três situações aí, a primeira, em que a pessoa experimenta diretamente choque, é o que dá mais medo, é o que condiciona mais forte. Mas os outros dois também são capazes de condicionar respostas de medo. E é fácil entender que, evolutivamente, é importante que a gente consiga aprender com as experiências dos outros também, né? Que a gente não tenha que se expor a todas as situações de perigo imagináveis para aprender que aquelas situações devem ser evitadas. Bom, existem vários circuitos cerebrais aí envolvidos, todo o nosso cérebro, na verdade, está envolvido nessas reações de defesa. Mas existem alguns circuitos que a gente pode descrever, talvez de uma forma mais detalhada, que são denominados como sistema de defesa. São circuitos integrados exatamente para dar essas respostas rápidas, sem que a gente precise pensar ou refletir muito sobre a situação de perigo. E a emissão das respostas, essas respostas defensivas nós chamamos geralmente de Fight, Flight or Freeze Response. Então, o indivíduo pode correr, pode lutar ou pode paralisar. Bom, esse conjunto de figuras de duas pesquisadoras aqui, se não me engano são japonesas, serve para ilustrar como nós somos capazes de detectar situações de ameaça muito mais rápido do que estímulos neutros em geral. Então, se vocês olharem, nós temos aí 8 figuras com flores e uma em que aparece uma cobra.
Isso pode acontecer, o tempo de reconhecimento para a pessoa identificar a cobra na figura anterior é muito mais rápido do que o tempo que ela demora, por exemplo, para encontrar uma flor no meio de várias cobras. Porque biologicamente nós somos programados para focarmos atenção nessas situações, nesses estímulos que podem ser ameaçadores. Então isso é feito através daqueles estudos de eye tracking, né, que conseguem identificar para onde o indivíduo olha, quantos segundos que demora para olhar, e são capazes de demonstrar essa nossa predileção aí, ou maior facilidade de identificação de estímulos perigosos. Outra forma de entender essa diferença de medo e ansiedade foi proposta por pesquisadores, por um casal de pesquisadores, o casal Blanchard, que costumavam estudar medo e ansiedade em cobaias, ratos, camundongos, vendo a reação que eles tinham a predadores, né? E essas estratégias de defesa, de acordo com a proximidade do perigo, foram classificadas como ameaça potencial, incerta, ameaça distal e ameaça proximal. Vou mostrar isso aqui de uma forma rápida, só para vocês entenderem. Então, a primeira figura aqui que a gente vê, imaginem que o animal, né, uma zebra aqui no caso, detecta no ambiente algum estímulo sugestivo de que pode haver um perigo. Então, isso é uma fase de pré-encontro, né? Ela ainda não identificou um leão aqui. Ela não pode, a gente não pode dizer que ela tem medo, né? Se a gente fosse transpor para o ser humano também, não seria ainda uma situação de medo. Oi? Bom, se for alguma pergunta... Então, seria uma situação em que ela identifica, de repente, um ruído, que pode ser um predador se aproximando, ou ela identifica, eventualmente, um cheiro, que lembra o cheiro do predador. Então, são estímulos que não estão diretamente... não são exatamente a ameaça apresentada, mas são estímulos que sugerem a presença de uma ameaça. Essa situação já leva a um aumento do estado de alerta, certo? É o que a gente chama de respostas ainda de pré-encontro. Esse segundo momento, assim, nesse primeiro momento ainda de pré-encontro, existe uma tendência a um comportamento que nós poderíamos chamar de comportamento ansioso, que é uma certa inquietação, uma tendência ambivalente entre se aproximar e se distanciar daquilo que pode ser identificado como uma fonte de perigo. Então é como se você ouvisse um barulho à noite, né, vindo da cozinha, você fica naquela, será que eu vou até lá? Não vou? Fico quieto para ver se vai se repetir, porque por um lado você quer ter certeza que é seguro, por outro você tem medo de que indo para lá você realmente se aproxime de uma situação de ameaça. Tá? Segunda situação aqui, a figura do meio, a zebra já viu o leão. Ela sabe que a ameaça está presente. A partir desse momento, nós poderíamos dizer que ela sente medo, tá? Se fizer uma analogia com o ser humano. Mas ainda não é certo que o leão tenha visto a zebra. Então, respostas de congelamento podem acontecer com seres humanos, embora não seja a nossa estratégia mais frequente, mas imagine aquela pessoa que paralisa diante de uma situação de perigo, né? Muitas vezes isso está relacionado, aí, do ponto de vista filogenético, a esse comportamento de ficar parado porque talvez o predador não te veja, né? Nós sabemos que muitos predadores têm mais facilidade de identificar outros animais em movimento, né? Presas em movimento. Isso fica um pouco mais difícil quando ele está parado. Então esse seria o momento da resposta de freezing. Depois desse pós-encontro, nós temos esse circle strike, que seria a situação em que o leão realmente se aproxima. E aí a zebra vai ter que decidir ou sair correndo, ou tentar atacar. No caso da zebra, ela não vai medir forças com o leão, provavelmente, né? Nessa imagem a gente ainda vê ela dando um coice, uma forma de ataque defensivo, né? Mas enfim, é o momento da resposta de luta ou fuga, que é quando a gente está diante do estímulo ameaçador mesmo. Certo?
Bom, o que acontece do ponto de vista biológico quando nós estamos diante de uma situação de ameaça? Existe todo um conjunto de circuitos, aí, como eu disse, de estruturas cerebrais que trabalham em conjunto para levar uma resposta rápida diante de uma situação de estresse. Primeiro, nós temos a amígdala como uma estrutura cerebral que identifica, que dispara quando identifica sinais de perigo. Tá? Então, mesmo antes da gente avaliar conscientemente esses sinais de perigo, eles já podem causar uma estimulação da amígdala e levar uma resposta de preparação para o estresse. Logo que a amígdala é ativada, nós temos uma liberação também de norepinefrina pelo locus ceruleus, e isso também vai levar uma liberação secundária, uma estimulação secundária do eixo hipófise, hipotálamo, hipófise adrenal, tá, o HPA. E diante disso, nós vamos ter vários pró-hormônios aí que vão levar à liberação de noradrenalina e cortisol lá pelas suprarrenais. Né? Então, tudo isso faz parte da reação de defesa. Então, no primeiro momento, disparo da amígdala, liberação de noradrenalina, ativando todo o córtex cerebral, a ativação do eixo então, hipotálamo, hipófise adrenal, que vai levar aí a liberação desses hormônios que vão estimular, por fim, a adrenal a produzir cortisol. Bom, então a gente sabe que todo esse processo que eu descrevi aqui faz parte da resposta neuroendócrina ao estresse. Num primeiro momento, nós temos um pico de liberação de noradrenalina e, na sequência, nós temos uma liberação de cortisol que, de certa forma, marca o encerramento dessa resposta aguda ao estresse. E aqui, em termos de circuitos, também acho interessante essa figura, que ela demonstra que esse condicionamento aversivo, né, esse aprender que um estímulo passa a ser perigoso, ele acontece também na amígdala. E aqui nós temos marcadas outras estruturas. Em verde, o córtex pré-frontal, que é o que permite um controle top-down, uma regulação da atividade da amígdala, quando a gente começa a, de certa forma, refletir, né, pensar sobre aquela situação, se o estímulo é mesmo perigoso ou não, e você consegue se acalmar de alguma forma, o que acontece é uma inibição dessa estrutura mais inferior aqui, pelo seu córtex pré-frontal, uma regulação do tipo top-down. E o hipocampo, ele participa também do processo de condicionamento aversivo, ele também vai estar envolvido nessa resposta ao medo, principalmente, né, ajudando na memorização e na avaliação do contexto. Quais são as condições que estão presentes junto dessa situação de risco, para você avaliar se algo é perigoso ou não. Bom, até aí alguma dúvida? Eu sei que é bastante informação, algumas coisas mais técnicas, outras mais óbvias, mas daqui para frente eu quero falar um pouco mais sobre os transtornos de ansiedade em si. Até aqui estava mais fazendo essa diferenciação. Do medo, de ansiedade, como que o nosso organismo reage diante dessas situações ameaçadoras. Acho que não, professor, não. Ninguém mandou nada no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, se manifeste. Vamos prosseguir aqui, então. Bom, se o medo e a ansiedade são considerados, né, respostas adaptativas, se tem um valor de sobrevivência, eu estou dizendo aqui que foi importante para que nós consigamos, né, chegar até esse momento. E aí, né? Então, não é um problema, é sempre bom sentir medo, sentir ansiedade? Não, né? A gente sabe que medo e ansiedade podem se tornar um problema dependendo da intensidade, da frequência. Tem vários fatores aí que podem influenciar nisso. Bom, quando que eu considero um medo como um medo patológico? Em duas situações, basicamente. Primeiro, quando eu tenho uma avaliação distorcida do que é uma ameaça. Então, em casos de fobia específica, imaginem, por exemplo, um indivíduo que tem uma fobia de borboleta. Né?
A borboleta não é por si só um estímulo ameaçador. Ela não coloca a vida do indivíduo em risco, certo? Então, avaliar a borboleta como um estímulo ameaçador é uma avaliação distorcida de ameaça. Tá? Então, toda vez que uma situação que não é perigosa passa a ser vista como perigosa, então eu tenho uma situação dessa de avaliação distorcida. Outra questão, outra possibilidade é que o indivíduo até esteja realmente diante de um estímulo que é ameaçador. Por exemplo, uma fobia de aranha ou fobia de cobras, né? Então são animais que podem de fato causar algum dano para o organismo. Então são estímulos realmente ameaçadores, mas o indivíduo passa a ter uma resposta exacerbada. Então, diante de uma aranha que pode estar a metros de distância dele e que, mesmo podendo ser uma aranha venenosa, dificilmente vai sair perseguindo a pessoa ou vai pular na jugular dela, né? A pessoa tem uma crise de pânico imensa, sensação de desmaio, perde completamente o controle, precisa sair correndo do lugar. Então, é um estímulo ameaçador realmente, mas a resposta foi exacerbada. Tá? E a ansiedade? Qual que é a função da ansiedade? Existem estudos, e estudos bem antigos, né? Dois psicólogos que fizeram muito trabalho sobre ansiedade e desempenho foram esses dois, Yerkes e Dodson, em 1908. Eles escreveram essa curva de desempenho e excitação ou adaptação versus ansiedade. Quanto até um determinado ponto, que seria essa bolinha aí no meio da curva, com essa seta apontada, até um determinado ponto, o aumento da ansiedade pode levar a uma melhor adaptação, ou até mesmo uma melhora do desempenho. Imagina que vocês são avisados que vão ter uma prova amanhã, e aí, por estarem ansiosos com o desempenho da prova, acabam pegando aí algumas horas para estudar, para revisar bem o assunto, olhar questões que caíram em outros anos. Então, vocês se preparam melhor. Por quê? Porque temem um desempenho ruim, temem prejuízos que vocês possam sofrer se não estiverem preparados. Então, esse seria o valor da ansiedade, certo? Nos preparar, garantir um melhor desempenho para enfrentar uma situação potencialmente ameaçadora. Quando passa desse ponto de funcionalidade, o aumento da ansiedade deixa de ser funcional, ele deixa de ser útil. Tem um ponto que não adianta você estressar mais o indivíduo, cobrar mais, aumentar o nível de estresse, porque isso não vai melhorar o desempenho, vai começar a deteriorar o desempenho. E a gente observa bastante isso no dia a dia também. Então pense que é outro exemplo do indivíduo que está tão ansioso com o desempenho na prova, que ele trava, não consegue se concentrar para estudar no dia da prova, mesmo que ele já sabia, ele não consegue colocar no papel, tem aquele branco, né? Então isso é uma manifestação patológica já da ansiedade. Tá? Pensando um pouco na questão da pandemia, né? Eu acho que é um assunto que tem gerado muita ansiedade, trazido muitas questões aí para todo mundo. Nós estamos diante de uma situação ameaçadora, certo? E esse contato com a possibilidade de uma ameaça aí que está nos rondando, é perigoso contrair, se você sair na rua, você tem que tomar uma série de cuidados para sair, não pode ficar se expondo. Tudo isso gera um nível muito aumentado de ansiedade. Né? Até que ponto essa ansiedade pode ser funcional? Então, nós sabemos que existem aí uma série de comportamentos que podem ser preventivos, que podem de fato diminuir o nosso risco de contrair a doença. Por exemplo, evitar sair de casa, se precisar sair, usar máscara, evitar ficar em ambiente de aglomeração, lavar as mãos com bastante frequência, usar álcool gel, todos esses comportamentos, certo? Se essa ansiedade que nós estamos sentindo melhora nosso desempenho nesses comportamentos preventivos, ela é uma ansiedade funcional. Quando ela passa do ponto, quando ela deixa de ser funcional, quando a ansiedade é tão intensa
porque ela começa a causar uma sensação muito grande de desconforto, de sofrimento, né? Então, quando a gente observa sofrimento ou prejuízo funcional, nós estamos diante de uma situação que pode ser considerada um transtorno. No caso aqui, um transtorno de ansiedade ou um transtorno relacionado ao medo. Tá? Então, esse seria o divisor de águas. É claro que essa curva aqui a gente não tem um ponto exato, né? Mais uma coisa ilustrativa, conceitual, mas ela foi desenhada com base em estudos de desempenho mesmo, que esses dois pesquisadores fizeram, em que eles mediam a resposta de cada indivíduo diante do nível de cobrança, de excitação, de estimulação que era dado. Tá? Bom, outro... Professor, sim. tem mais perguntas no chat. Será que eu posso ler para o senhor? Pode, porque para eu ler eu tenho que parar de partilhar, então pode ler, por favor. Da Adriana. Boa noite. De alguma forma o medo leva à ansiedade e vice-versa, causando problemas de saúde mental? Se o medo leva à ansiedade ou vice-versa, tá. Na verdade, são reações bastante parecidas. É como se estivessem no espectro do que a gente chama de reação de defesa. Então, a reação de defesa, ela me prepara para... Se eu estou diante de algo que sugere uma ameaça, mas não é a ameaça em si, eu fico ansioso, eu fico me preparando melhor para poder enfrentar a situação potencial de perigo. Quando eu estou diante do perigo em si, aí eu chamo isso de medo. Tá? Mas tanto medo quanto ansiedade são parte de estratégias de adaptação à ameaça, né? São parte de um sistema de defesa que nós temos, e ambas podem se tornar patológicas quando elas causam sofrimento ou prejuízo. Né? Quando a intensidade daquilo é tão grande, ou a frequência é tão grande, que começa a causar prejuízo na sua vida. Então, isso pode levar a um adoecimento mental, sim. Ela agradeceu, a Adriana. Tá. Gente, se vocês... desculpa. Pode falar. Gente, se vocês quiserem, podem perguntar, tudo bem? Eu estou lendo aqui as perguntas do chat, mas se vocês quiserem, podem perguntar quando o professor parar a aula. Sim, fiquem à vontade. Tem outro slide? Tem outra pergunta que você queira colocar, Ju? Tinha mais duas perguntas, mas o senhor prefere pergunta? Medo e ansiedade patológicos são desencadeados por algum tipo de trauma ou existe um fator genético? Tá. Eu vou falar um pouquinho mais para frente dos fatores causais, mas aí eu comento isso. E a outra posso considerar que o medo patológico é derivado de um medo que foi aprendido de algum modo? Certo. Tá. Também está mais ou menos relacionado com a ideia do trauma, mas assim, você pode ter um medo inato, sem um histórico de aprendizagem, que é patológico. Você pode ter uma fobia específica, por exemplo, de cobra, sem nunca ter passado por uma experiência de ser atacado por uma cobra. Tá? E ele pode ser um medo patológico mesmo não tendo sido aprendido. Então não depende obrigatoriamente de uma experiência traumática. Tá? Existem situações em que o indivíduo experiencia um evento traumático, por exemplo, e aquele medo, aquela situação que ele experimentou, que ele vivenciou é tão intensa que ele desenvolve uma série de alterações na forma de reagir, como uma resposta de hipervigilância, lembranças frequentes do evento traumático pelo qual ele passou, comportamentos de evitação relacionados ao medo, ao estímulo que provocou medo, uma série de mudanças na forma de sentir e pensar o mundo, e isso pode ser classificado como um transtorno de estresse pós-traumático, que seria o exemplo do trauma em si, né? Transtorno de estresse pós-traumático. Que até o DSM-4 era classificado dentro dos transtornos de ansiedade, mas no DSM-5, que é a edição mais recente, de 2013 para cá, passou a ser considerado um capítulo à parte. O transtorno de estresse pós-traumático está num grupo de transtornos relacionados a medo,
trauma e estressores. Não sei se eu respondi. Acho que... Dentro da ideia de adoecimento mental, talvez fugindo um pouquinho do tema de transtorno de ansiedade, mas eu acho pertinente colocar aqui, existe um modelo que nós chamamos de modelo de desamparo aprendido, que deriva de alguns estudos de laboratório, que demonstram que situações de estimulação aversiva, né, de ameaça da qual o indivíduo não consegue escapar, situações em que ele entra em contato com essa ameaça e não tem nada que ele possa fazer que evite isso, pode levar a um desamparo, uma falta de resposta, levando o indivíduo a um quadro depressivo. Acho que descrevendo, deveria ter inserido esse slide, fica para uma próxima. Mas acho que se eu descrever o experimento fica um pouco mais fácil. Imaginem uma gaiola com metade do piso eletrificado e outra metade do piso não é eletrificada. Tá? E aí, entre essa parte eletrificada e não eletrificada, tem uma espécie de um degrau, uma muretinha baixa, em que o animal pode pular de um lado para o outro dessa mureta. Tá? Então, se você coloca um cão numa gaiola desse tipo, foram estudos feitos há alguns anos, ele está lá do lado que dá choque, toma um choque, o que ele vai fazer? Ele vai liberar uma série de respostas de enfrentamento, ele vai tentar pular, parar com aquilo. Então ele vai pular, vai arranhar, vai pular de um lado para o outro, e ele vai acabar pulando para o lado não eletrificado. Quando ele pula, ele para de tomar um choque. Tá? Mesmo que você repita isso várias vezes, a partir do momento que ele aprendeu que pular para o outro lado faz com que ele pare de tomar choque, ele sempre vai se comportar para pular, para evitar o choque. Tá? Agora, se você coloca um cão na mesma situação, mas independente do que ele faça, ele continua tomando choque, o que ele vai fazer? Ele vai pular de um lado para o outro, vai voltar, vai arranhar e tal, mas tem uma hora em que ele simplesmente para de responder. Ele vai se tornando apático, deita ali no piso eletrificado e assim fica. Você dá o choque, ele não vai mais pular, não vai mais responder. Por quê? É uma história de exposição a um fator estressor incontrolável e crônico. Né? Diante disso, a tendência do organismo se eu já flexibilizei todas as respostas possíveis, já usei tudo que eu tinha no meu repertório para tentar impedir esse choque, eu não consigo, então dane-se, né? Vou tomar choque. Fica lá deitado e não reage mais. Então, a gente consegue observar isso em algumas situações em que o ser humano é exposto a situações de estresse crônico, continuado, do qual ele não consegue escapar, por assim dizer, e acaba desenvolvendo um quadro de uma depressão apática. Tá? Então, isso pode ser um outro fator de adoecimento, né, o estressor não controlável. Doutor Álvaro, boa noite. Boa noite. Meu nome é Verônica, como vai? Tudo bem, Verônica, boa noite. Doutor Álvaro, me diga uma coisa, o senhor, mais do que ninguém, pode me responder. O senhor falou de medo, ansiedade, mas o que nós estamos vendo com o Covid, aí, o que eu observo, acredito que o senhor muito mais do que eu, é que já passou do medo, já passou da ansiedade, já ultrapassou todo. Tem muita gente que está em delírio. Já não é racional mais. E isso seria uma fase antes de se aceitar e deitar? Ou está indo para um outro tipo de doença mental? Porque tem muita gente que está irracional já. Perdeu o senso perdeu o bom senso. Perdeu o senso de preservação. Entrou em delírio. E já não é preservação mais. Eu já vejo pessoas fantasiando mesmo. Que nome o senhor daria? E isso vem antes do deitar e aceitar? Muito obrigada, viu? Nada. Então, acho que tem uma fase em que o indivíduo fica talvez mais agitado, inquieto, irritado, que seria essa fase de estar tentando solucionar de alguma forma. E nem sempre a consequência final disso é um quadro depressivo, né? Essa postura de
simplesmente se render ao que está acontecendo. Existem situações, como você disse, de delírio, quadro psicótico, podem acontecer, dependendo da predisposição, da vulnerabilidade de cada pessoa, mas eu também não entendo que essa fase do deitar aí seria o exemplo da aceitação. O desamparo aprendido é uma situação de extrema apatia, né? Eu acredito que a aceitação é um pouco diferente, porque o que acontece se a gente tentar pensar do ponto de vista mais filosófico, o ser humano tem uma dificuldade muito grande de lidar com aquilo que é incontrolável e constrói uma fantasia de controle que, na verdade, não existe, né? Nós temos algum grau de controlabilidade sobre o nosso comportamento? Até temos, mas o ambiente ele pode se modificar com muita facilidade. O que nós podemos fazer é tentar experimentar diferentes situações de vida para construir um repertório, como se você tivesse ali uma caixa de ferramentas em que você pode carregar ferramentas para resolver diferentes situações. De acordo com a sua experiência de vida e com os problemas que você já teve que enfrentar e solucionar, você acaba criando outras ferramentas ao longo da vida. E carrega lá todas com você. E às vezes você se dá conta que você abre a sua caixinha lá e não tem uma ferramenta para resolver aquele problema, né? Então, se fosse um parafuso, você procuraria uma chave de fenda, alguma coisa para rosquear. Desculpa, se fosse um parafuso, você procuraria alguma coisa para rosquear. Se fosse um prego, você usaria um martelo. Aí, sei lá, uma coisa estranha, uma forma que você não conhece, você não sabe o que faz com aquilo, né? Então, uma situação de pandemia como essa nos coloca diante da nossa falta de controle sobre o ambiente, que é real, que sempre esteve lá, mas que muitas vezes nós fingimos que não existe como um mecanismo de proteção. Eu prefiro acreditar que quando eu faço as coisas corretamente, está tudo certinho e nada vai fugir do meu controle, né? Mas o controle é muito mais uma ilusão que nós construímos para o nosso conforto do que uma possibilidade real. Bom, acho que a gente pode avançar um pouco, embora o assunto seja bem interessante, para poder falar um pouquinho dos transtornos propriamente, do que pode ser diagnosticado, tá? Quando nós falamos de transtornos de ansiedade, de acordo com o DSM-5, ou com o grupo de transtornos relacionados ao medo ou ansiedade, que é como está colocado lá o capítulo do CID-11, que já foi uma mudança muito grande, tá? Só uma observação, que até o CID-10, os transtornos de ansiedade estão no grupo dos transtornos neuróticos. E não é uma terminologia muito útil na medicina. Então, enfim, agora tem esse nome de ansiedade ou relacionados ao medo. Nós temos os principais transtornos aí que aparecem nos dois grupos, como ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobia específica, transtorno de ansiedade social, transtorno de pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada e outras condições, né, como transtornos que são induzidos por substâncias ou medicamentos, e aí aqueles outros diagnosticáveis, outros especificados, outros não especificados, que são aquelas categorias residuais onde você tenta encaixar aquilo que você percebe que tem um componente de medo e ansiedade, mas não sabe muito bem onde que se encaixa. A CID-11 incluiu aqui hipocondria, tá? Esse diagnóstico ainda recebe esse nome na CID-11 e está listado entre transtornos relacionados ao medo ou ansiedade. Acho interessante dizer que no DSM-5 não existe mais esse nome de hipocondria. Existe o nome transtorno de ansiedade de doença, que é basicamente a mesma coisa, mas tenta fugir um pouco desse tom pejorativo que hipocondria ganhou ao longo do tempo. Mas esse transtorno de ansiedade de doença, ele está listado em outro capítulo. Ele está listado nos transtornos somáticos. Então, né, manifestações físicas por quadros emocionais. Bom, eu vou falar um pouco mais desses transtornos. E por que é importante a gente estudar isso, sentar para conversar sobre isso? Porque os transtornos de ansiedade são muito frequentes no mundo inteiro. Isso daqui é um dado até um pouco antigo, é de 2017, mas que lista o Brasil entre as maiores taxas de transtorno de ansiedade do mundo, né? E também temos índices muito elevados de depressão, mas só que olhando só a ansiedade, se a gente for comparar
Esse estudo é do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. Aqui não está aparecendo o ano, mas se eu não me engano é de 2015 ou 2016. As Américas teriam um maior índice de ansiedade comparado a outros lugares do mundo, e dentre os países aí das Américas, o Brasil tem uma taxa de 9,3% de ansiedade. Então é um valor bem expressivo. Outras estatísticas importantes que eu acho, né, que valem a pena ser mencionadas é que os transtornos de ansiedade são, entre todos os transtornos mentais, eles são os mais prevalentes. Eles representam junto o principal problema de saúde mental das regiões urbanas brasileiras. Então, de 9,6 a 17,6 a incidência, a prevalência, desculpa. A prevalência dos transtornos de ansiedade em serviços primários de saúde é muito alta também, então passa às vezes de 30%, né, 26,7 a 39,6 do total dos pacientes atendidos, que é um dado bastante interessante, gente, para, independente de quem vai se tornar aí psiquiatra ou não, médicos de outras especialidades, além dos outros profissionais que atendem saúde mental, né, mas estou falando de profissionais de saúde em geral, mesmo que a temática não seja saúde mental. Pode-se pensar que aproximadamente 1/3 dos pacientes que buscam um atendimento em serviços primários de saúde tem um transtorno de ansiedade que merece tratamento. E muitas vezes esse transtorno não é identificado e não é tratado consequentemente. E esse transtorno de ansiedade pode ser muitas vezes um fator agravante para os outros quadros que ele apresenta, né? Então, pode ser um indivíduo que está lá indo à UBS semanalmente se queixando da pressão alta, e na verdade ele tem um quadro ansioso, e aí qualquer pequena elevação da pressão ele já fica desesperado, corre para um serviço de pronto atendimento, para uma unidade básica. Pode ser um paciente que se queixa de muitas dores físicas, e quando vai ver, na verdade, ele preenche critério para um transtorno de ansiedade, que também vai mudar a forma como ele percebe essa dor. Enfim, por isso que, independente da especialidade, a gente precisa ter atenção para esses casos. As mulheres frequentemente são mais afetadas do que os homens, e estatisticamente as fobias específicas são os transtornos de ansiedade, são o tipo de transtorno de ansiedade mais comum. Mas dificilmente as pessoas que sofrem de uma fobia específica buscam ajuda. Por quê? Às vezes por vergonha, ou às vezes porque eles conseguem evitar esse estímulo com uma certa facilidade, então não incomoda tanto. Imagina que o indivíduo tem uma fobia específica de aranha, é realmente algo muito intenso, que provoca bastante sofrimento quando ele entra em contato com esse estímulo, mas, sei lá, ele vive na cidade grande, na região urbana, que ele nunca viu aranha, né? Tipo, muito raro acontecer. Então ele não vai buscar ajuda por conta disso, né? Ou então, uma outra situação específica, o indivíduo pode ter medo de avião, e aí ele resolve isso não voando de avião, né? Pode causar aí um certo transtorno, mas muitas vezes os indivíduos acabam se esquivando dessas situações em vez de buscar ajuda. Lembrando que fobia específica também é um transtorno que praticamente não responde à medicação, respostas medicamentosas são muito ruins, mas respondem muito bem à psicoterapia. Bom, outro dado importante é que os transtornos de ansiedade eles são frequentemente associados a outros tipos de transtornos mentais, como depressão, transtornos somatoformes e quadros de dependência, como abuso de álcool, droga-adição. Às vezes as pessoas acabam buscando a bebida, a droga, como uma terapêutica para o tratamento, para a ansiedade que eles experimentam no dia a dia. Desculpa, que horas são? Só para eu me guiar, porque eu estou aqui sem... 19h50, professor. Tá, temos mais 10 minutos aí. Bom, são quadros bem prevalentes, esses slides vão ficar disponíveis. Causas, é uma coisa que a gente discute bastante também, né? O que causa um transtorno de ansiedade? É multifatorial, como quase tudo em psiquiatria. Então a gente sabe que tem uma influência genética e epigenética, tem influência da história de vida, das situações que você já vivenciou ao longo
da sua história, e aspectos socioculturais também, o ambiente em que você está inserido, que tipo de cultura que você está inserida, se ela favorece estratégias de enfrentamento, ou se ela não favorece, né? Então, por exemplo, hoje em dia nós estamos passando por uma mudança lenta, mas que eu acho significativa, no sentido de se preocupar em ensinar habilidades emocionais para crianças, né? Então, isso vem, inclusive, sendo incluído no currículo de muitas escolas, né? Alguma disciplina para aprender a lidar com emoções, lidar com situações de estresse, que é uma mudança cultural bem importante. Quadro clínico, gente. Existem vários transtornos de ansiedade, eu listei aí quais são os principais, mas o que é interessante notar é que as manifestações, elas são discretamente diferentes, dependendo do diagnóstico em si, mas elas compartilham aí um espectro de sintomas parecidos, tá? Existem geralmente, existe uma queixa que é mais emocional, por assim dizer, que vem daquela percepção subjetiva de estar ansioso, de estar amedrontado, de experimentar sensações de pânico, né? Então, é o lado mais dos sintomas emocionais, por assim dizer. Existem os sintomas físicos, que na maioria das vezes estão relacionados à ativação autonômica que acontece nas situações de estresse. Então, eu posso perceber aumento da minha frequência cardíaca, eu posso perceber um pouco de tremor, aumento da frequência respiratória, e interpretar isso como um sintoma grave, muitas vezes, como alguma coisa física. Além disso, além dos sintomas, eu posso, né, esses sintomas eles podem se apresentar de formas diferentes. Eu posso ter uma ansiedade tônica, que é constantemente presente, como no caso de um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, ou eu posso ter uma ansiedade que se manifesta de forma episódica, como no caso do pânico. O paciente pode ter muita dificuldade, em alguns quadros, de entender que esses sintomas físicos e emocionais que ele experimenta estão relacionados a um quadro emocional. Então, é comum que um indivíduo que tem, por exemplo, ataque de pânico, procure um cardiologista para ver se não está infartando, procure um neuro, porque acha que pode ser um AVC, procure várias especialidades médicas, porque a cada novo sintoma, o indivíduo ansioso pode pensar que é uma nova patologia. É algo errado que está acontecendo, mas demora para ele perceber que aquilo pode ser emocional. Sintomas emocionais seriam, então, ansiedade, angústia, inquietação, tensão, medo, pavor ou pânico. A desrealização, que é aquela sensação... Desrealização e despersonalização são chamados de sintomas dissociativos, tá? A desrealização, desculpa, tem a ver com a sensação de irrealidade. Então, o indivíduo percebe aquele ambiente, aquele contexto em que ele está inserido como estranho de alguma forma, ou as cores estão diferentes, as luzes estão diferentes, ou ele não reconhece um lugar que é habitual para ele. Ou sintomas do tipo despersonalização, em que o indivíduo tem uma sensação de estranheza em relação a si mesmo, como se ele estivesse de alguma forma desconectado de si, ou como se ele não fosse ele mesmo naquele momento. Como uma coisa que relatam na despersonalização, é como se ele estivesse vendo a si mesmo de fora do corpo, né? Às vezes é uma ruptura tão grande que a pessoa tem essa sensação de que ela perdeu o controle sobre si, que ela está olhando de fora. Desculpa, só pegar mais uma água aqui. E sintomas físicos, nós temos toda essa lista aí, de cefaleia, palpitações, sensação de taquicardia, sudorese, tremores, sensação de falta de ar, sufocamento, asfixia, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, vertigem, sensação de desmaio, calafrios, ondas de calor, várias alterações sensoriais que podem estar relacionadas à ansiedade. Para falar de diagnósticos específicos, eu acho que... Nossa, quase derrubei aqui. Nosso tempo está meio apertado, mas eu vou falar rapidamente desses 5 e talvez a gente possa marcar uma outra para falar sobre tratamentos, tá? Mas fobia específica, basicamente,
é quando o indivíduo tem um medo ou uma ansiedade acentuada acerca de um objeto específico ou de uma situação específica. Então, medo de aranha, medo de avião, medo de elevador. E o indivíduo evita muito essa situação, ou se ele é obrigado a entrar em contato com essa situação, ele experimenta um medo muito intenso e isso causa um sofrimento, um prejuízo significativo. Na fobia social, o indivíduo apresenta esse medo desproporcional também, mas do contato social. E é interessante porque a gente sabe que o contato social, né, nós somos animais gregários, animais que evoluíram trabalhando junto, né? Nossa espécie, nós não somos individualmente nem os animais mais fortes, nem os mais rápidos, e se a gente não tivesse vivido em agrupamentos, dificilmente teríamos sobrevivido tanto tempo. Então, quando a gente fala em medo, muitas vezes tem aquela ideia do risco de morte, né? Então, alguns estímulos que podem te levar à morte. E estar completamente isolado, sem nenhum outro indivíduo, também é praticamente uma percepção de morte, porque se eu sou abandonado pelo meu bando, eu tenho um risco maior de morrer. Então, muitas vezes, na fobia social, o indivíduo tem essa angústia, esse sofrimento intenso, evita situações de exposição em que ele possa ser avaliado por outras pessoas, receber algum tipo de julgamento, né, ser negativamente avaliado. Essas situações provocam bastante medo e ansiedade. Então é aquilo, ou a pessoa sempre evita ao máximo fazer aquilo, mas se ela entra em contato com aquilo, não tem como evitar, geralmente tem um sofrimento muito grande. No transtorno de pânico, o transtorno de pânico é um daqueles exemplos de ansiedade episódica. Então, o indivíduo não precisa se sentir ansioso o tempo todo. O que acontece são momentos que a gente descreve como ataques de pânico, em que de uma forma abrupta, inesperada, sem nenhum gatilho aparente, nenhum motivo específico, ele começa a experimentar uma situação de terror, de pânico, que tem, além dessa percepção de que vai morrer ou que vai perder o controle, geralmente são um desses dois medos, né, morrer ou enlouquecer, o indivíduo experimenta frequentemente sintomas físicos, ele precisa ter pelo menos 4 desses sintomas. Palpitação, coração acelerado, sensação de falta de ar, asfixia. São os sintomas físicos que a gente descreveu agora há pouco, né? Quando esses sintomas acontecem de uma forma intensa, abrupta, a gente chama isso de ataque de pânico. E a gente passa a chamar de transtorno de pânico quando esses ataques se tornam um pouco mais frequentes, o indivíduo passa a ter medo de ter um ataque. Então ele começa a se comportar, muda toda a sua rotina para se adaptar às situações para evitar o ataque de pânico. Então o indivíduo teve um primeiro ataque de pânico quando ele estava na fila do banco. Aí ele para de ir ao banco. Aí um dia ele tem no mercado, ele para de ir em qualquer tipo de fila, de banco, de mercado, de açougue, já não vai mais em nenhuma fila. Aí um dia ele tem andando na rua, aí ele começa a evitar sair na rua. Eu já cheguei a atender pacientes com transtorno de pânico que não saíam de dentro de casa há meses e foram buscar ajuda quando começaram a ter ataque de pânico dentro de casa, porque aí não tinha mais ambiente seguro. Então, o transtorno de pânico ele tem obrigatoriamente que incluir os ataques de pânico e as mudanças de comportamento e medo de novas crises. Né? A agorafobia, que pode ou não acompanhar o ataque de pânico, né, até pouco tempo, ela era diagnosticada como um adendo ao pânico. A pessoa podia ter transtorno de pânico com agorafobia ou sem agorafobia. Basicamente, a agorafobia ela é um medo de estar em ambientes onde possa ser difícil conseguir ajuda ou possa ser difícil sair, escapar. Então, quando ela está associada ao pânico, geralmente a ideia que se passa por trás, o que a pessoa pensa é que se ela está naquele ambiente, pode acontecer dela ter um ataque de pânico e não conseguir ajuda e não conseguir sair de lá. Então, isso pode acontecer num transporte público, em espaços muito abertos, shows, né? Embora a agorafobia traga aquela ideia de ágora, de praça, um ambiente grande com muita circulação, pode acontecer em locais um pouco mais isolados também, desde que a pessoa tenha essa sensação de que se ela passar
por algum sintoma difícil, ela vai ter dificuldade para sair de lá, pode passar algum constrangimento ou sofrimento, tá? Então, ela pode ser associada ao transtorno de pânico, mas pode acontecer de uma forma isolada, não ser associada ao pânico. Então, o indivíduo pode ter medo de qualquer situação de constrangimento. Medo, se eu tiver num lugar com tanta gente no meio do show e se eu tiver um ataque cardíaco, ninguém vai me socorrer. Ou uma coisa comum também, às vezes é a agorafobia, às vezes não, depende da intensidade do prejuízo. A pessoa que vai a um ambiente lotado, ela tem que sentar sempre perto da porta, porque eventualmente se ela precisar ir ao banheiro, se ela precisar, ela tem medo de precisar ir ao banheiro, não conseguir, acabar se sujando, passando por um constrangimento. Então, se vai ao cinema, sempre tem que estar numa ponta, se vai a um teatro, tem que estar na ponta, porque existe aquele medo de precisar sair e isso levar a uma situação de constrangimento. Tá? Isso é a agorafobia. No transtorno de ansiedade generalizada, a gente já tem aquela ansiedade do tipo tônica, né? Ela é constante, permanente. O indivíduo tem a percepção de estar constantemente preocupado, ou preocupado na maior parte do tempo. E não é preocupação com um tema específico, mas geralmente são preocupações sobre diversos eventos ou atividades. Então, medo de perder o emprego, medo de adoecer, medo de sofrer um acidente, medo de que a família tenha algum problema de saúde, medo que a esposa resolva se separar dele. Então, vários medos, várias preocupações que ficam o dia inteiro fervilhando na cabeça da pessoa. Além dessa percepção de ansiedade constante, tem que ter pelo menos 3 sintomas do tipo inquietação, sensação de fadiga, sensação de perda de concentração, irritabilidade, insônia, tensão muscular. Isso tem que causar um sofrimento ou prejuízo também. Tá? Tem tempo para algumas linhas gerais aí sobre tratamento? Falar sim, professor. Tá. O tratamento ele tem vários estágios aí, mas é importante que os indivíduos recebam essas orientações que nós chamamos de psicoeducação, para entender a origem dos sintomas, entender, por exemplo, que um ataque de pânico não vai levá-lo à morte, né? Isso é importante, saber que a ansiedade ela é muito desconfortável, mas ela não vai levá-lo a uma situação de morte, não vai ser aniquilado por aquela ansiedade. É importante ser orientado também sobre mudanças de hábito, desde uma alimentação saudável, um ciclo de sono adequado e atividade física. A atividade física é especialmente importante como uma estratégia de tratamento para os transtornos ansiosos. A psicoterapia também é muito importante. O que tem mais dados de publicação são as terapias comportamentais e cognitivo-comportamentais. E, por fim, a farmacoterapia, que também é bastante importante. Na farmacoterapia, embora a gente pense em ansiedade, seria ansiolítico, não. Tratamento para transtornos de ansiedade são antidepressivos, principalmente. Tá? Embora tenha esse rótulo de antidepressivos, eles servem para o tratamento dessas duas condições. Os mais comuns, mais frequentemente usados, são os inibidores de recaptação de serotonina, a primeira linha, isso inclui estalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina. Alguns antidepressivos duais, como é o caso da venlafaxina, que atua em noradrenalina e serotonina também. Antidepressivos tricíclicos, como a clomipramina, por exemplo, pode ser utilizado, mas tem mais efeito colateral. E mal também, mas como tem uma toxicidade grande, a gente evita. Mirtazapina e trazodona também podem ser utilizados, tem uma ação sedativa importante, também podem ajudar na insônia. E a ideia é que a gente sempre comece, principalmente nos indivíduos com ataques de pânico, comece com doses pequenas e faça aumentos progressivos e graduais. Por quê? Começar com uma dose normal para outros indivíduos, ou de repente começar com uma dose alta, pode levar a ataques de pânico, ou pode piorar, levar a uma piora inicial dos sintomas ansiosos. Tá? Os benzodiazepínicos, que são ansiolíticos em si, eles têm uma tendência maior a causar dependência e tolerância ao longo do tempo, então eles devem ser evitados. Quando que eles podem ser usados? Ou quando você planeja associar só no início do tratamento com antidepressivo, porque a gente sabe que o antidepressivo vai levar ali em torno de umas 2 semanas para trazer alguma melhora, e no começo pode até causar alguma piora. Então você associa, mas depois vai
retirando aos poucos, tá? Então, sempre tomar cuidado com a questão de dependência. Tratar uma insônia persistente com benzodiazepínico não é interessante, porque a chance do indivíduo desenvolver dependência é muito grande. É isso, gente. Ficou meio corrido aí o final, mas eu acho que também, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, a gente pode usar alguns minutinhos nisso. Aí o meu e-mail também podem enviar dúvidas, se vocês quiserem, tá? alvaroaraújo@yahoo.com.br. Eu vou parar de partilhar a tela para poder ver vocês. Muito obrigada, doutor Álvaro. E, pessoal, se quiserem fazer pergunta, é só ligar o microfone e a câmera. Uhum. Obrigado. Bom, o pessoal está meio tímido ou não ficaram dúvidas realmente? Acho meio difícil não ter ficado nenhum tipo de dúvida, porque é um tema bastante amplo, né? E a gente nunca consegue esgotar o assunto, né, em um intervalo curto. Assim. Dá para a gente fazer cursos de... Desculpa, eu estou tentando ajeitar uma luz aqui para ficar melhor. A gente fazer cursos de longa duração aí sobre transtornos de ansiedade, sem esgotar o assunto. Bom, agradeço aos que participaram. Estou vendo aqui alguns agradecimentos também. É sempre um prazer, quando vocês quiserem, estou à disposição. Muito obrigada, doutor Álvaro. É sempre um prazer recebê-lo aqui na Liga e terá outras oportunidades, sim. Certo. Ju, tem alguma pergunta que já tenha enviado para você? Alguma outra coisa que você queira perguntar não também? me mandaram, não. Eu acho que o que haviam perguntado sobre trauma, de certa forma, eu acho que já expliquei também, né? É só uma pergunta, então, doutor Álvaro. Nos transtornos de ansiedade, mesmo os leves, você trata com antidepressivo em dose baixa, como o senhor tinha dito? Olha, para transtornos de ansiedade leve, dependendo do quadro, o indivíduo ele pode optar ou pela psicoterapia ou pelo tratamento medicamentoso. Tá? Até quadros moderados, na verdade, podem optar por fazer uma monoterapia com um tratamento psicoterápico. Mas aí depende também de outros fatores, que vão desde a escolha até questões, por exemplo, de algum outro risco associado, se tiver uma dependência química, alguma outra coisa. Aí a gente prefere que o tratamento seja feito em conjunto, que tenha o uso de medicação também, né? Mas havendo um prejuízo, um desconforto persistente, pode ser tratado com medicação, sim. Muitas vezes as pessoas postergam muito, né, a busca por um tratamento, entendendo que aqueles sintomas ainda são administráveis, mesmo que isso cause um sofrimento importante. Então, vale a pena entender que nesses casos é bom buscar ajuda. Eu sempre comento que um bom psiquiatra, um bom psicólogo, eles são capazes de identificar quando a melhor opção é o tratamento conjunto. Então, eu trabalho com psicólogos que eu confio bastante, com alguns parceiros psicólogos também, e eu sei que se o paciente tiver necessidade de medicação, eles não vão hesitar em entrar em contato, em encaminhar. Então, e eu acredito também que o psiquiatra tem que saber recomendar psicoterapia também, né? Obrigada. Transtornos de ansiedade leve em pré-adolescentes poderiam ter outros caminhos sem ser farmacoterapia? Sim, a psicoterapia é uma opção também, tá? Junto com TDAH, e TDAH também é um diagnóstico que tem que ser bem explorado, ver se não tem, às vezes alguns sintomas são parecidos, né, do tipo, no transtorno de ansiedade e no
do TDAH do tipo hiperativo, às vezes a gente pode ter alguns sintomas que são correspondentes. Venlafaxina complementa a paroxetina? Bom, os dois medicamentos podem ser usados para o tratamento de um transtorno de ansiedade. As primeiras opções, quando a gente está iniciando um tratamento, costumamos buscar uma monoterapia, tentar estabilizar o paciente com uma medicação só, e ajustando as doses até a melhor dose tolerada e até a remissão de sintomas. De repente, quando não tem a remissão dos sintomas, a gente opta pela troca de medicamentos. Nessa situação, o indivíduo já trocou de medicamento, já tomou mais de uma medicação, nós podemos até optar pela associação de 2 antidepressivos, né? Então, eventualmente, um ajuste, né, uma associação entre venlafaxina e paroxetina poderia ser utilizado. Mas o habitual é que a gente tente estabilizar com um antidepressivo, né, e só use combinações de antidepressivos quando tem uma justificativa maior para isso. Psicoterapia cognitivo-comportamental, se precisa, indico ao médico. Legal. Então, Maria Cristina Miranda Pávia, que é psicoterapeuta, pelo que eu entendi, né? Psicóloga, trabalha com TCC. Ela diz que indica ao médico quando percebe necessidade. Muito bom. Certo. Obrigada, então, doutor Álvaro, pela oportunidade de ter essa aula. Era um tema muito pertinente agora, né? Que bom. E muito obrigada mesmo. Tá certo, estou à disposição. Até mais, gente.